Mas assim, tem vários caminhos para você construir historicamente o que é uma periferia. Às vezes a família, que numa geração você tem pai, mãe, os filhos vão morar na parte de baixo, vão morar do lado no quintal, vão morar no puxadinho, novas estruturas conforme a necessidade dos moradores e conforme as famílias também. O morador da quebrada, ele vai indo por etapas. Eu sou Adriano Souza, eu sou morador de São Mateus desde praticamente quando eu nasci. Eu tinha 1 ano de idade quando eu vim morar em São Mateus, no Parque Boa Esperança. Passei toda a minha vida nesse território, ainda moro em São Mateus, mas em outro canto, que agora é o Jardim Tietê. E eu acho que eu tenho uma relação, para além de ter estudado em escola municipal, né, e ter vivido principalmente mais intensamente o bairro até os 14 anos, eu tenho uma vivência da periferia que ela ficou com outros significados nos últimos 10 anos, a partir do momento que eu comecei a participar de um movimento negro chamado Neafro Brasil, organizando cursinhos pré-vestibulares, né, para jovens que estão ali tentando entrar nas suas graduações e tudo mais, né? Mas também com essa pauta de acesso universal de todos na universidade, né? Principalmente a população negra, que foi a que historicamente mais foi alijada não só do ensino superior, mas de todos os outros níveis aí de ensino ao longo da história. Uma conquista recente que a gente tem, essa chegada da população negra, e não só negra, mas trabalhadora no geral, né, e periférica nas universidades, né, e no acesso ao ensino. Para falar de arquitetura periférica, eu acho que primeiro a gente tem que ter o entendimento de que as periferias elas acabam se convencionando por ser esses territórios nos extremos da cidade. É o extremo noroeste, é o extremo sul, é o extremo leste. São espaços que olhando hoje como eles estão configurados, né, a gente vai ter um pouco de área de preservação ambiental, seja lá a área da Guarapiranga, ou da Serra da Cantareira e do Jaraguá, isso em cada território da cidade, ou a área da Mata do Carmo, do Parque Ecológico do Tietê. E a gente vai ter favelas, a gente vai ter conjuntos habitacionais, né, uma predominância do modelo viário, como uma forma ali de comunicação com o restante da cidade, né, nos meios, quando a gente fala de meios de transporte, né, e principalmente a autoconstrução. Por que é importante falar da autoconstrução, né? Quanto às elites da cidade de São Paulo, lá desde o final do século XIX, começo do século XX, pessoal que vinha da propriedade das fazendas de café, que começa a ser dono também dos primeiros bancos da cidade, né, dos primeiros comércios, indústria de alimento, de tecido. Eles vão morar no centro em áreas como a Santa Ifigênia, como os Campos Elíseos e Higienópolis, que são loteamentos, ou seja, áreas, quadrantes de terra, que você vai ter, inclusive até arquitetos vindos do exterior, para fazer os palacetes, né, que hoje até estão em decadência, né, numa parte central da cidade que se encontra mais abandonada. Esse pessoal vai encontrar um modelo de moradia pronto conforme a demanda deles, conforme um gosto estético europeu e tudo mais. Na quebrada não, né? A gente vai ter nos anos 50, né, nos anos 40 principalmente, quando migrantes nordestinos vêm trabalhar numa outra fase da industrialização de São Paulo, que é a metalúrgica, a de eletrodomésticos, né, eletroeletrônicos, a gente vai ter espaços de fazendas que vão ser loteados sem qualquer tipo de outra infraestrutura. Então vai ser vendido terreno, basicamente, para que ele possa ser obtido, né, adquirido pelo morador por um custo mais baixo, que era o custo que cabia no salário do trabalhador da indústria daquela época. Então a gente tem todo um arranjo
né, entre você precisar de mais mão de obra e ao mesmo tempo você vai pagar mal essa mão de obra, e para essa mão de obra morar em algum lugar, o poder público não vai fazer ainda uma política habitacional, né? Nem as fábricas vão fornecer vilas operárias, né? Então, essas pessoas que vão morar nas periferias, elas basicamente vão adquirir esse terreno de fazenda e elas vão, ao longo de décadas, autoconstruir a sua moradia. Então, se a gente for examinar de uma forma mais panorâmica aquilo que a gente vê, né, no horizonte, a paisagem periférica, né, ela vai ser constituída por moradias de autoconstrução. E aí a gente vai ver uma variedade de padrões, de formas de se construir. Ainda hoje, as casas que estão mais acabadas, a gente vai ver que a maioria também não tem reboco externo, enfim. Mas você vai ter uma multiplicidade, né, de formas de se construir essas casas, né? Muitas vezes a casa ela vai perseguir a mudança na estrutura familiar, né? Às vezes a família, que numa geração você tem pai, mãe, os filhos vão morar na parte de baixo, vão morar do lado no quintal, vão morar no puxadinho. Então, essas casas elas vão adquirindo novas estruturas conforme a necessidade dos moradores e conforme as famílias também se organizam, né? Então, a gente vai ter essa flexibilidade, né? Ao mesmo tempo que essa flexibilidade não é nossa, tipo, caramba, isso é uma baita qualidade, um signo de status. Não. Ela vem da necessidade, a necessidade leva a essa criatividade, né? A conclusão que a gente chega é essa. A moradia, enquanto política pública, ou enquanto uma oferta de algo acabado, né, e decente para o trabalhador, ela não chega até os anos 70, 80, quando começa a política habitacional, né? E quando chega, ela chega de forma muito precária, né? E eu acho que assim, cabe ressaltar uma coisa que é muito importante dizer. No fim dos anos 80, né, com a ascensão de vários movimentos populares, né? Eu estava lendo até agora há pouco sobre a ocupação da Vila 1º de Outubro, no Lajeado. Foi uma das primeiras ocupações urbanas da cidade, que os moradores foram lá, colocaram barraco e tal, entraram em conflito com a polícia, com o proprietário que não usava o terreno para nada, tal. Esses movimentos que surgem a partir daí, a partir do apoio da igreja, começam a construir um outro modelo de política de habitação, que são os mutirões, que aproveitam essa experiência da autoconstrução para, às vezes, fazer um embrião, um núcleo de casa, que você vai ter lá a instalação sanitária do banheiro, da cozinha, um quarto, e aí você deixa uma brecha no terreno para que a pessoa conclua aquilo ali conforme o núcleo familiar dela, né? É uma solução adequada? Não. É pouco orçamento para habitação, enfim. A gente sabe que não resolve o problema. Só que, ao mesmo tempo, permitiu que os moradores entendessem a importância da política pública, tivessem autonomia na hora de construir a própria casa, enfim. E foi valorizado o conhecimento periférico constituído ao longo de 4, 5 décadas em construir a própria casa. E que valoriza essa possibilidade desse olhar do morador da quebrada enquanto um arquiteto. Bom, eu acho que é importante trazer essa questão, porque quando a gente vai falar de infraestrutura urbana, que é o saneamento, que é o asfalto, que são as vias, a gente vai ter uma problemática que vai dialogar muito com a questão da construção da casa, que é o quê? Você vai ter as moradias sendo construídas em torno de caminhos, que são caminhos historicamente que vêm até do período colonial, que já eram utilizados pelas fazendas em muitos casos, outros são abertos, né? Mas que vão passar décadas sem asfalto, né? Uma das coisas que eu achei interessantes no trabalho que eu fiz sobre São Mateus é que um dos bairros do território, Jardim Três Marias, ele teve até mutirão
de calçamento e de asfaltamento, né? Isso lá durante a prefeitura do Mário Covas, né? Que era o avô do prefeito falecido aí em 2021, se eu não me engano. Então você tem uma organização dos moradores em mutirão, em alguns lugares até para fazer o calçamento, para fazer o asfaltamento. Nos anos 50, a população se organizava aí até a prefeitura para ter algum tipo de calçamento que permitisse que pelo menos as carroças andassem um pouco melhor, né? Ou os poucos carros e ônibus que existiam no período para que as pessoas pudessem se locomover no próprio bairro e para ir para o centro também. Só que o asfalto em si, ele demora muito para chegar. Então você tem muito relato de apedregulhamento, né? De você colocar pedregulho, cascalho, e você ir se virando com aquilo, mas a gente sabe que é precário. Com o decorrer do tempo, com as chuvas, aquilo ali acaba saindo, né, do leito, das ruas e tudo mais. Né? Então a gente tem uma ligação, primeiro, nessa questão do calçamento e do asfaltamento, que as reivindicações elas demoram a ser atendidas. Então eu tenho relatos de lugares de São Mateus próximos a Mateu Bem, a avenida principal, que não tinham asfalto até o final dos anos 90. E muito próximos de uma área que hoje, é o centro comercial, é onde o pessoal briga por mais recurso, por onde passa mais ônibus, aonde está localizado o hospital, né? Enfim. Então a gente tem essa problemática aí das vias como algo bastante complexo. Então a gente vê que esses problemas, seja relativo a enchente, asfalto, eles permanecem historicamente nas nossas periferias. Por mais que às vezes você supera um, você tem outro ainda para lidar, né? E quanto às praças, gente, a questão das praças, dos parques, por exemplo, das áreas de lazer de uso comum, ela é uma luta ferrenha dos moradores de periferia. E às vezes gera conflito até entre os próprios moradores, né? O Jardim da Conquista é um caso emblemático, mas a gente tem vários outros, né? Os arquitetos da USP, o Nabil Bonduque e a Raquel Ronick, localizavam isso lá em Osasco, no final dos anos 70, e tem vários lugares, de você ter uma área reservada para a praça, dentro desses loteamentos que se constrói, que são comerciais aí, em territórios antes rurais, e esse lugar ser ocupado por moradia também, porque a necessidade é muita, né? Uma escola no Jardim da Conquista, por exemplo, a Carlos Correia Mascaro, ela foi construída com base em moradores resistindo contra outros moradores também, por conta da necessidade de ocupar mais lugar para fazer casa. Então, assim, uma parte da população teve que segurar o terreno da escola, que foi fundado em 97, para que ele não fosse ocupado. Então teve que ter todo um trabalho de mobilização, conscientização, troca de ideia, né? Para aquele lugar não virar também moradia. E a gente tem um problema que aí tem alguns teóricos que tratam, né, entre o morar e o habitar. Habitar é outra coisa, é diferente de morar. Morar é a ideia de você colocar a pessoa dentro de um teto para que ela possa garantir um lugar para se alimentar, dormir e fazer as necessidades fisiológicas dela sem causar o caos no entorno. É essa a ideia do morar. Nessa ideia do morar, você pode empilhar casa sobre casa, não ter área de lazer, não ter um rio, não ter uma área de floresta, não ter uma área que baixa a temperatura, que coloca oxigênio no ar, enfim. Você pode ter isso, né? Só que é super interessante ver que desde os anos 80, pelo menos os moradores têm consciência de essa insalubridade no morar por morar apenas é um grande problema. Então, por exemplo, a área de preservação do Parque do Carmo, por exemplo, ela vem de uma luta dos moradores para que aquilo não fosse destinado a Coab, mas principalmente para retirar um aterro sanitário que foi colocado ali no início dos anos 80, né? Então essa luta que partiu de mulheres que estavam querendo posto de saúde, que perceberam que as crianças estavam adoecendo por causa de rato, mosquito, um monte de coisa que vinha desse aterro que a prefeitura colocou lá, até sem avisar a população, né? Essa luta, ela descamba para uma consciência de que, tipo, a gente tem um parque ali, que é o Parque do Carmo, 10 anos antes dos anos 70 ele já estava lá, mas, é muito importante a gente ter também uma área de proteção verde em torno desse parque,
que permita outras possibilidades de lazer, mas que mantenha a nossa temperatura agradável, nosso ar limpo, que proteja as fontes de água, né? A gente precisa ter em mente também que quanto menos floresta a gente tem, mais o solo fica solto, que é a erosão do solo, mais esse solo vai para o fundo do rio e aumenta a possibilidade de enchente lá na frente, onde já tem moradia. Então a gente tem uma série de características regulatórias da natureza, além dessa possibilidade da gente poder se reunir, fazer atividade cultural, de lazer, descansar, ter uma vivência com a família, né? Pressionar essa maldita escala 6x1, falar, pô, a gente tem aquele lugar para viver, para ter mais saúde, para inclusive produzir com mais qualidade depois, né? Se você não tem nem essas possibilidades perto da sua casa, fica mais difícil ainda para você viver alguma experiência para além do trabalho. Então, é isso. O morador da quebrada, ele vai indo por etapas. Primeiro você garante um lugar para morar, pode ser ocupando, pode ser pagando durante décadas um lote sem casa e construindo depois. E vai ter essa consciência também de que, tipo, pô, eu preciso de via, eu preciso de praça, eu preciso de parque, eu preciso de outros espaços para viver e não só morar. O habitar é um dos sinônimos de viver também dentro de um território. Eu acho que é interessante colocar que tem várias classificações para o território da cidade. Você tem a divisão entre subprefeituras, você tem os zoneamentos da cidade, tem zona que é exclusivamente comercial, de serviços, ou de preservação ambiental, ou de interesse social. Essas de interesse social, na maioria das vezes, coincidem com o que a gente chama de periferias, e algumas das de preservação ambiental também, né? Mas assim, tem vários caminhos para você construir historicamente o que é uma periferia, né? O primeiro é essa ideia de borda da cidade, né? O periférico é isso, quando a gente fala de computador, é aquilo que está não é o centro, não é a CPU, são as coisas que estão ali para entrada e saída de dados, né? A superfície, a borda, né? E como borda, essa borda é móvel, tanto que a gente pode discutir se hoje as periferias elas estão só na cidade de São Paulo ou se elas estão fora. A gente vai dizer que Ferraz de Vasconcelos é periferia, Suzano, Boa Parte, Mauá, Boa Parte também, as cidades da Grande São Paulo, Carapicuíba e tal, elas são consideradas também essas bordas numa ideia não só de cidade, mas de região metropolitana, né? Além dessa predominância da autoconstrução, de você ter essa ocupação por territórios, de territórios rurais, por esse tipo de moradia autoconstruída, predominância de conjuntos habitacionais, a gente vai ter territórios que são ocupados predominantemente por classe trabalhadora e população negra, imigrante, nordestina, também de outros estados, Minas, Paraná, principalmente. Agora a população migrante que vem do exterior, né, haitianos, bolivianos, congoleses, nigerianos, enfim. A gente vai ter esse recorte social de o lugar onde a maioria da população que vive, ela é trabalhadora, ela de alguma forma vende a sua força de trabalho por salário, ou ela empreende de uma forma micro, né? Então, o microempreendedor também é classe trabalhadora, né? Não dá para se iludir com isso, a gente é ferrado do mesmo jeito, a gente depende de uma oferta de renda que vem da troca da produção de um serviço precário também, mal pago, né? Então a gente tem essa predominância, diferente de outras áreas da cidade como Tatuapé, Carrão, sei lá, Vila Prudente, Ipiranga, que você vai ter pessoas, já vai ser uma área mais embranquecida, com pessoas que trabalham em profissões liberais, advogado, engenheiro, não sei o quê, até a gente ir para os bairros mais ricos, nesses já vai ter um pouco, mas nos bairros do quadrante sudoeste, Morumbi, Pinheiros, Perdizes, você já vai ter mais herdeiro também, você já vai ter... Enfim, sempre nessa pegada de que quanto mais longe da concentração de boas infraestruturas de transporte, de lazer, de cultura,
de serviços, mais população preta, trabalhador e imigrante você vai ter. Né? Então a gente vai ter isso claro como uma predominância das periferias. O termo periferia, né, a gente tem aí teóricos que discorrem muito bem sobre isso, né? O Tiarajuda Andréa, que é da Unifesp e tal, dentre outros, vão tratar dessa questão de ser o lugar que, junto com a favela, é estigmatizado como um lugar de onde brota a violência, como se a violência nascesse da quebrada da periferia, não fosse colocada lá também por quem tem poder, por quem detém o capital, numa zona também de trabalho precário. Né? A violência está vinculada também a trabalho precário de quem comete a violência nesses territórios. Né? Então ela não nasce da periferia, ela vem de fora para dentro. Né? Para além disso, a gente pode colocar no mapa os extremos leste, zona noroeste, zona sul, principalmente a partir do Campo Limpo, Capão, abaixo de Santo Amaro, até o Grajaú. A gente vai ter essa classificação que vai vir também a partir da questão da renda per capita. Né? O Movimento Cultural das Periferias fez esse cálculo também, né, de você criar as faixas para os maiores fomentos, para as áreas que tivesse o trabalhador de mais baixa renda morando. E essa concentração ela acaba sendo maior nas periferias. Ela vai ter alguns bolsões na área central, tipo em lugares como a Bela Vista, como Bexiga, mas ela vai estar principalmente concentrada nesses extremos da cidade, que historicamente foram ocupados primeiro por loteamentos em fazendas, nos quais são construídas moradias de autoconstrução e nas quais os moradores têm que correr atrás de se organizar para obter os serviços públicos mais básicos. Se a gente pensar em outras áreas da cidade, essa luta ela pode até existir, mas ela é menos intensa e a coisa é mais ofertada do que é adquirida na base da briga, na base da luta, né? Justamente por conta daquilo que eu falei, a gente tem uma cidade construída em cima do privilégio branco, das elites e da herança da escravidão, né? Os poucos indígenas que a gente tem na cidade estão lá no Jaraguá em Parelheiros, lutando para sobreviver enquanto aldeia e pressionados pela gana dessa galera que quer construir mais prédio, fazer mais empreendimento de alto padrão, utilizando inclusive a natureza desses lugares como o quintal do apartamento deles. Né? Então a gente tem essa ambivalência. Por aí, tem vários sujeitos que determinam isso. Os arquitetos e urbanistas, por um lado, a mídia que vai jogar o estigma da violência sempre para quebrada, né? Você vai ter os próprios moradores que vão assumir a história do lugar e falar, pô, a gente conquistou uma pá de coisa, mas ainda falta cultura. Por que tem que vir mais verba de cultura para cá? Por causa desses e desses fatores. População negra, trabalhadora, baixa renda, poucos equipamentos culturais e tal. Então, assim, você vai ter várias pessoas assumindo e delimitando o que é periferia, pensando em diversas finalidades. O rico sempre pensando em confinar, estigmatizar, diminuir, precarizar, explorar a gente. E nós mesmos nos organizando para ter mais dignidade, para ter o nosso pensamento, os nossos projetos ouvidos e viabilizados.